Hoje vamos conhecer a história do Papa Bento XVI, o 265º Papa da Igreja Católica. Um homem de profunda sabedoria teológica, conhecido por sua inteligência, serenidade e também por um gesto histórico, sua renúncia ao papado em 2013. Vamos entender sua trajetória, seu legado e o significado de sua vida para a Igreja e o mundo. Bento XVI nasceu como Joseph em 16 de abril de 1927 em uma pequena cidade da Alemanha. Foi filho de um comissário de polícia e de uma cozinheira. Cresceu na região da Baviera em uma família simples e católica, e desde jovem já demonstrava grande interesse pelos estudos e pela fé católica. Bento foi ordenado sacerdote em 29 de junho de 1951. Sua carreira na igreja foi marcada por um forte compromisso com o estudo e o ensino da teologia. No ano de 1977, foi nomeado arcebispo de Munique e Freising e, pouco tempo depois, criado cardeal pelo Papa Paulo VI. Era reconhecido como um dos maiores teólogos do século XX. Após a morte do Papa João Paulo II, em 2005, o conclave escolheu Joseph como novo Papa. Ele adotou o nome Bento XVI em homenagem a São Bento, patrono da Europa. Seu lema papal foi Cooperatores Veritatis, que significa Cooperadores da Verdade. Seu pontificado durou de 2005 a 2013 e ficou marcado por seu esforço em unir fé e razão, defender os valores cristãos e enfrentar desafios modernos, como o secularismo e as crises dentro da Igreja. Em um gesto surpreendente e histórico, Bento XVI renunciou ao papado em 28 de fevereiro de 2013. Ele afirmou que sua idade avançada e a falta de forças físicas o impediram de exercer plenamente o cargo. Foi o primeiro Papa a renunciar em quase 600 anos. Sua decisão abriu caminho para a eleição do Papa Francisco, que o sucedeu. O legado de Bento XVI é marcado por sua profunda teologia e amor à verdade. Antes de ser Papa, atuou como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ajudando a guiar a doutrina católica. Foi também um autor prolífico, escrevendo livros e estudos que continuam influenciando teólogos e fiéis. Sua obra mais conhecida é a trilogia Jesus de Nazaré, que busca mostrar o rosto humano e divino de Cristo. Sua renúncia foi vista como um ato de humildade e coragem, colocando o bem da Igreja acima do poder. Bento XVI faleceu em 31 de dezembro de 2022, aos 95 anos, no Vaticano. Sua morte marcou o fim de uma era, mas suas ideias e ensinamentos continuam vivos na Igreja e na história. O Papa Bento XVI foi um homem de fé, razão e coragem. Seu exemplo mostra que a verdadeira sabedoria está na humildade e na busca pela verdade. Sua vida foi uma ponte entre a tradição e os desafios do mundo moderno. Que seu legado continue inspirando gerações. Emérito Bento XVI morreu aos 95 anos. Seu sucessor, o Papa Francisco, tinha anunciado que ele estava doente e pedido orações. Bento XVI visitou o Brasil em 2007. 6 anos depois, virou o primeiro Papa a renunciar desde Gregório XII, em 1415. De personalidade intelectual, Bento XVI foi um autor prolífico. Se sentia mais à vontade com o trabalho acadêmico do que com o pastoral. Ele foi o líder da Igreja Católica por 8 anos, até repentinamente renunciar. Joseph Ratzinger nasceu no sul da Alemanha. Tinha só 6 anos quando os nazistas ascenderam ao poder. Os pais dele eram hostis ao regime e, embora o filho tivesse entrado para o seminário juvenil em 1939, foi forçado a se juntar à juventude hitlerista apenas 2 anos depois. Ele e o irmão Georg foram ordenados no mesmo dia, em 1951. Georg virou um padre paroquial. Joseph escolheu um tipo de ministério bem diferente. Primeiro fez um doutorado.
depois nomeações em universidades de prestígio, e daí o Vaticano. Virou cardeal aos 50 e poucos anos. O Papa João Paulo II, já doente, fez dele chefe da Congregação da Doutrina da Fé, que antes era a Inquisição Romana. Lá ele defendeu os ensinamentos tradicionais católicos a respeito do aborto, da contracepção e da homossexualidade. Ele chegou até a se pronunciar contra o rock and roll e livros da saga Harry Potter. Quando João Paulo II morreu, em abril de 2005, ele era um dos cardeais mais longevos e presidiu o funeral. Sua homilia, baseada nas instruções de Jesus, siga-me, se provou profética. Depois de 4 rodadas de votação, a fumaça branca da Capela Sistina anunciou a escolha do cardeal Ratzinger, o papa mais velho em 275 anos. Como Papa Bento XVI, ele tentou reevangelizar o Ocidente. Foi uma tentativa de reverter o secularismo na Europa e na América do Norte. Mas isso implicou o reconhecimento do declínio da influência da Igreja Católica em seu centro tradicional. Bento XVI também causou polêmica em 2006 durante uma palestra na Alemanha. Na ocasião, ele mencionou uma crítica ao Islã feita por um líder cristão no século XIV e pareceu ligar a religião à jihad e à guerra. Houve protestos violentos em vários países muçulmanos. O Papa pediu desculpas e se dedicou a criar o primeiro foro católico muçulmano. O episódio parece tê-lo disciplinado, e em visitas como esta ao Reino Unido, Bento XVI exibiu simpatia pastoral e advertiu contra a marginalização da religião. I cannot but voice my concern at the increasing marginalization of religion, particularly of Christianity, that is taking place in some quarters, even in nations which place a great emphasis on tolerance. Mas, de volta a Roma, a Igreja começava a se deparar com os escândalos de abuso sexual cometidos por padres ao redor do mundo. Ele foi forçado a negar que tinha tido qualquer papel em acobertar os abusos, mas as denúncias continuaram a se avolumar. Mais tarde, ele admitiu ter cometido erros na condução do tema. Ad conditionem certam perveni vires meas. Em fevereiro de 2013, após quase 8 anos no comando da Igreja, ele chocou o mundo ao anunciar que renunciaria ao final daquele mês, citando a idade avançada e a saúde frágil. A eleição de seu sucessor, Papa Francisco, representou um rompimento com muito do que Bento XVI defendia. O desafio era encontrar um líder que pudesse encurtar o crescente abismo entre o Vaticano, de doutrina conservadora, e a Igreja ao redor do mundo. Bento XVI legou a seu sucessor os desafios que tanto o esgotaram: os escândalos de abuso sexual infantil e o encolhimento das congregações no Ocidente. Bento XVI defendeu os credos da Igreja e os ensinou com convicção. Morreu como viveu, pensando e escrevendo a respeito de como defender e avançar esses credos no mundo cada vez mais secular.